Exaltamos a Ti. Encontros como esse renovam a nossa fé, renovam também a nossa esperança, sensibilizam o nosso olhar a compreender o quão é importante cada sorriso, cada conversa, cada contato. Como é bom, Senhor, experimentar um movimento como esse. Uma semana que, para nós, terminou com uma mensagem muito dura ao ver uma artista tão especial nos deixar de uma forma trágica. E a partir disso nós refletimos sobre a fragilidade da vida e ficamos emocionados porque essa foi uma das perdas que nós tivemos, das tantas perdas que tivemos nesses últimos anos. Por isso, eu dedico esse primeiro momento de silêncio às vidas que nos deixaram, às famílias que perderam entes queridos, que estão em luto. Nós nos compadecemos, comungamos esse mesmo luto e essa mesma dor com aqueles que sofrem. A nossa oração, Pai, é que todos eles sejam consolados, em nome de Jesus. Amém. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um encontro especial nós promovemos nesse domingo, nessa manhã tão gostosa, tão harmoniosa. Você que está em casa, seja muito bem-vindo, que você possa participar desse momento de comunhão, de encontro espiritual, onde você estiver, o momento que você estiver nos vendo ou nos ouvindo, que você seja impactado também, assim como nós queremos ser, por essa mensagem, por esse tempo. Não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares essa mensagem, curta, compartilhe, comente aí no chat. Cada atividade dessa faz com que outras pessoas também encontrem esse link e sejam abençoadas. Essa é a nossa oração. Que você seja um instrumento de evangelização, né? Que você sempre não deixe de convidar os seus amigos e familiares para estarem aqui conosco, né? E você que está em casa, se estiver em São Paulo, se estiver perto, não deixe de estar aqui. Um momento especial. Eu quero falar um pouco sobre amor hoje. Quero falar de amor, quero falar de afetos, quero falar também de esperança, quero falar de relacionamento. Tem muitas coisas que a gente precisa falar e conversar e às vezes a gente passa, né? Passa desapercebido. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre amor. E queria que vocês abrissem o Evangelho de João, no capítulo 21. João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 15. João 21, 15 fala de mais um encontro de de Pedro com Jesus.
Passagem bem conhecida e nós vamos conversar, refletir a partir dela hoje. João 21:15 diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Verso 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse a Simão, filho de João: Você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Pai querido e amado, nós exaltamos a Ti e pedimos que o Senhor continue falando conosco. Obrigado por esse encontro, pelos reencontros, pela oportunidade de ver os nossos amigos e familiares aqui tão de perto. Que o Senhor nos proporcione a possibilidade do entendimento da sua mensagem, para que ela seja de fato impactante em nossos corações a ponto de mudar o exercício da nossa caminhada para a transformação de vida a partir daquilo que o Senhor deseja. Que não seja feito outra coisa, senão a sua vontade plena em nossas vidas. Amém. Amém. Pedro, numa conversa franca com Jesus. Pedro é essa pessoa de caráter bem forte. Pedro tinha uma autoestima inabalável. Pedro era uma pessoa de opinião forte. Ele tinha uma expressão muito particular. Se fôssemos comparar com os outros discípulos, é uma pessoa que não estava muito preocupada com as opiniões alheias. Pedro tinha essa facilidade de não se intimidar quando estava em público, não se intimidar publicamente. E ele também não abria mão de um bom afeto, especialmente com Jesus. Tanto é que ele se auto-intitulava amigo de Deus, né? A gente, não sei se você já viu alguém falar assim: esse aqui é meu amigo. Ele tinha orgulho de falar assim: eu sou amigo de Jesus. E tinha assim, ele queria mostrar essa sua presença naquela relação. Ele era uma dessas pessoas que gostava de falar, era uma pessoa que agia, que participava. Pedro era uma pessoa que estava sempre envolvida nos movimentos de Jesus. É uma pessoa comprometida. Pedro tem essa característica, essa personalidade expansiva, essa personalidade expressiva. Um líder e com um certo carisma. Um carisma que talvez seja ele talvez, na minha opinião, só perca para o apóstolo Paulo. Nessa característica, né, de expressão na história. Mas estão ali, muito presentes nos evangelhos e na história de Cristo como um todo. Ele, de fato, é um homem que mergulha em Jesus. Mergulha na experiência da relação com Cristo Jesus. E ele faz isso sem medo, ele faz isso sem travas, ele faz isso sem reservas. Pedro tem um relacionamento exagerado, um relacionamento escandaloso com Jesus. E eu vou falar de alguns momentos. Eu vou tentar ser breve nessa mensagem. Vocês me perdoem. Carol, me ajuda aí. Quando estiver aí na metade do tempo, você já dá um... Rafa, para de falar. Aí eu paro. Cadê? Mas
eu quero citar alguns momentos de Jesus que são interessantes. O primeiro encontro de Pedro com Jesus, ele se dá no Mar da Galileia, ou no Mar de Tiberíades. Hoje ele é conhecido como Lago de Genezaré, porque de fato ele é um lago. O Mar da Galileia, pasmem, não é um mar, é um lago. Ele é grande, é um grande lago, um lago com uma extensão, um comprimento de 21 quilômetros e uma extensão de 13 quilômetros. Então é um gigante lago, e talvez por isso ele recebeu o nome de Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Mas na verdade, se você procurar no mapa em Israel, você vai ver o Lago de Genezaré. É um grande lago. E esse primeiro encontro de Jesus com Pedro foi nessa região. Foi no lago. Pedro pescando, pescador que era, se encontra com Jesus, e de uma forma inusitada, porque Jesus estava pregando naquela região, à borda do lago, e ele levava a sua mensagem para uma grande multidão. Os cientistas vão dizer que quando Jesus pregava, ele ficava de costa para o mar, usando a energia do vento para que a voz dele fosse melhor propagada para aquela multidão. Então era uma técnica ali que os cientistas vão dizer que era a forma como ele pregava. Ele usava isso, via onde estava o vento, e aí quando ele pregava, como não tinha microfone naquela época, ele pregava e a sua mensagem chegava para aquela multidão de uma forma mais fácil por conta desse exercício e dessa dinâmica. Então Jesus, de costa para o mar, prega para uma multidão que aperta, uma multidão que está muito próxima a ele e dificulta essa distância para que a mensagem, a voz dele chegue para todos, porque se ele ficar abafado só para as pessoas perto, as pessoas não vão perceber. Então ele olha para o mar, vê um grupo de pescadores e ele fala: preparem um barco aí na orla e deixem esse barco, porque eu quero subir, eu vou ficar em cima desse barco, eu vou usar esse barco como plataforma para a minha pregação. E aí ele sobe naquele barco, porque aí ele fica numa disposição ok para conseguir levar aquela mensagem para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam ali para ouvi-lo, para aprender contigo. E Jesus começa a ensinar aquele povo, começa a fazer a sua pregação, levar os seus ensinos, e de fato as suas manifestações milagrosas estavam acontecendo. Terminado esse movimento, Jesus se volta para os discípulos e pede para que eles façam uma pesca, porque a multidão tem fome, e ele providencia ali ele quer providenciar a possibilidade de alimento para aquelas pessoas. E os discípulos ali relutam, porque eles tinham passado a noite pescando e não tinham conseguido, e Jesus fala: não, façam isso, joguem do outro lado. E aí eles obedecem a Jesus. Você conhece bem a história. Um milagre acontece, aquele barco começa a se encher de peixes, tanto que eles dão um sinal para outros pescadores e falam: venham aqui nos ajudar, tragam mais um barco, porque senão a gente vai afundar. De tão grande que era aquela pesca, Jesus promove ali um grande evento, uma grande festa, ou talvez um grande churrasco, né, para quem gosta de churrasco, ou uma grande roda de sushi, né, porque era peixe, para quem gosta de peixinhos. Bom, ele providencia o alimento para aquelas pessoas, e naquele movimento extraordinário, naquele milagre que estava acontecendo, Pedro é a primeira pessoa que tem essa reação e a percepção. Ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele é a primeira pessoa a falar assim. Só que ele fala de uma forma diferente. Ele reconhece o senhorio de Jesus, reconhece a expressão divina nele, por conta daquele milagre, daquela esfera que estava acontecendo. E ele diz assim: Senhor, Lucas 5:8, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então a primeira reação de Pedro, quando ele percebe que Jesus é o Messias, que diante dele tinha uma expressão divina, ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E isso me lembra Isaías, porque Isaías, quando tem uma visão de Deus, ele também diz a mesma coisa. Ele fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros.
que mostra um grande temor. E saiba que temor é diferente de medo. Não significa que Pedro e Isaías estavam com medo de Deus, mas eles estavam temendo o tamanho da grandeza daquela presença. Porque é isso que acontece. Quando nós estamos diante de algo que é muito maior do que nós tememos. Não é verdade? Quando nós estamos diante de algo que é muito grande, que é extraordinário, nós tememos. E é assim que acontece. Quando nós encontramos com Jesus, nós não nos enchemos de orgulho. Nós nos enchemos de temor. Então, uma pessoa que se diz orgulhosa porque está, se diz de Jesus e está cheia de orgulhos, cheia de si mesma, essa pessoa está com alguma dificuldade de compreensão do que é, de fato, discernir a presença de Deus. Porque quando nós discernimos a grandeza de Jesus, nós tememos. Nós nos encontramos com essa experiência de esvaziamento. Nos encontramos com uma experiência de pequenez. Não que nós estamos nos reduzindo, mas estamos compreendendo a fragilidade da nossa existência. O quanto somos frágeis. De repente, uma vida acontecendo e isso pode acabar por um instante. O quanto nós somos frágeis. Um vírus invisível toca o nosso corpo, nos adoece de tal forma e pode nos levar à morte. Então essa fragilidade, ela é reconhecida ainda mais diante de Deus, porque essa grandeza nos constrange. E é o encontro de Jesus que implica, no reconhecimento da nossa fragilidade. Então esse é o primeiro encontro de Pedro. Mais um encontro. Pedro, numa conversa com Jesus e com os discípulos, ele diz ou recita uma das frases mais extraordinárias da história. Pedro, ele sempre aparece nos momentos de maior intimidade com Jesus. Quando você lê a história de Pedro e as relações que acontecem com ele, você vai ver esse Jesus se manifestando sempre em proximidade de Pedro, Tiago, João, os discípulos ali sempre muito próximos dos cenários, as pessoas que estavam participando mesmo da jornada de Jesus. E Pedro, tendo essa proximidade com Jesus, tem uma revelação. E ele, em Mateus 16, recita a frase que eu considero uma das grandes frases da Bíblia Sagrada, porque é quando ele discerne a presença de Jesus e diz a ele: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirma dizendo que isso não veio dele, mas que aquela revelação tinha vindo do próprio Pai. Então ele recebe uma revelação de Deus, discernindo quem de fato Jesus é. Mais uma coisa que aprendemos é que quando nós nos relacionamos com Deus, quando nos relacionamos com Cristo, ficamos mais sensíveis no reconhecimento do seu caráter, no reconhecimento da sua característica divina. Quando nos aproximamos de Jesus, temos essa oportunidade de receber a revelação do Pai, a saber quem Ele é. Então, falar coisas a respeito de Jesus é diferente de se relacionar com Ele. Saber coisas a respeito de Jesus é diferente de uma relação com Ele, porque é na relação que nós recebemos a revelação do seu caráter. E isso é importante para nós. Pedro nos ensinando. Mais um momento de Pedro, um momento que eu considero de profundo comprometimento e lealdade. Pedro comprometido com Jesus, porque há um momento que chega a notícia que Jesus vai morrer. Soldados estão atrás e Jesus fala aos discípulos a respeito da sua morte. E Pedro, como era uma pessoa de personalidade expansiva, rapidamente se levanta e fala: não, isso não vai acontecer contigo. Porque eu não condeno Pedro, eu sou igualzinho. Se
Se você começar a falar de morte, eu falo, para com essa conversa de morte. Ninguém vai morrer, não. Ontem mesmo eu estava conversando com um casal e eles estavam falando, nossa, a vida é muito frágil e tal. E aí a moça disse, nossa, eu posso atravessar a rua aqui e de repente morrer. E aí o menino todo apaixonado virou para ela e falou assim, não, mas se você morrer, eu não vou aguentar, eu vou morrer junto. Aí eu falei, gente, vamos parar com essa conversa porque eu quero ficar vivo. E se vocês morrerem, eu vou ficar escrevendo essa história aqui para contar. E eles vão, essa conversa não dá certo, então vamos mudar o rumo dessa prosa. Porque falar sobre morte, falar sobre perda, ainda mais nos tempos que estamos, é muito difícil. Então, Pedro, quando vê Jesus anunciando a sua morte, ele diz, não, isso não vai acontecer contigo, só se passar por cima de mim. É, bem assim. Só que Jesus responde para ele, Pedro, infelizmente essa conta você não vai conseguir pagar. Não existe ninguém que vai conseguir morrer no meu lugar. Essa conta é para eu pagar, não é para você. Pedro ainda continua insistente na expressão, dizendo que nenhum mal vai se sobrever sobre Jesus, que ele vai estar disposto a defendê-lo com unhas e dentes, com toda a sua força, com toda a sua dedicação e todo o amor, porque ele era comprometido, ele era leal na sua amizade com Jesus. E Jesus faz uma revelação dura para ele. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, e te conto mais. Essa noite você vai me negar. Antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes você vai me negar. Complicado, né? Pedro talvez desacredita dessa mensagem, mas ela acontece. Ele nega Jesus. E eu imagino como foi esse cenário. Quando ele termina, né, ele faz a sua negação, ele nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta, assim, sabe? E aí cai a ficha. E ele fita os olhos em Jesus. Assim. Imagina o constrangimento de quando você falha com a pessoa que você tem profunda amizade e lealdade. Não dá para imaginar. Eu me recordo há muitos anos que eu li um livro muito pequenininho do Watchman Nee, que é um escritor, pastor chinês, que falava desse momento de Pedro. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, no verso 7. E aí eu vou pedir a sua ajuda. Marcos 16, verso 7. Quem achou, diga assim. Se você achou, eu vou pedir para você ir no verso 5. Você pode ler para mim? Versos 5, 6 e 7, por favor? Alguém? Em voz alta, de preferência. Marcos 16, verso 5. Quem pode ler? Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Amém. Notaram alguma coisa diferente aí nessa conversa? As mulheres foram ao sepulcro levar especiarias ao corpo de Jesus que havia sido morto, entregue para a morte. Mas quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. E elas ficaram desesperadas. Mas à porta do sepulcro, anjos vieram para informar que aquelas mulheres que Jesus havia ressuscitado. Até fazendo uma interrogação, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Sabendo dessa mensagem, eles continuam e dizem para aquelas mulheres, corram,
e levem esse anúncio. Jesus vive. E diga que Jesus vai se encontrar com vocês. Leve essa informação, porque ele vai até os discípulos e a Pedro. Versículo 7, ele diz: mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Mas Pedro não é discípulo de Jesus? Por que ele está separado nesse texto? Avise aos discípulos e a Pedro. Jesus não estava considerando Pedro como um não discípulo, mas certamente Pedro já não se via como discípulo de Jesus. Certamente naquele lugar de constrangimento, de negação, ele já não se via fazendo parte daquela família. Ele já não se via mais fazendo parte daquela amizade, daquela relação. Eu vejo Pedro em profunda depressão, profunda dor, profundo sofrimento, tristeza, lamento, com um gesto de: eu não deveria ter feito isso. Como é que eu fui agir dessa forma? Como eu pude negar aquele a quem eu amo? Aquele a quem eu dediquei lealdade. Pedro está nesse lugar e Jesus, após a ressurreição, promove um reencontro. Mas vamos ao reencontro. E a última parte que eu quero citar dessa mensagem, que é mais uma pesca que acontece. Mais um encontro. E especialmente esse reencontro de Jesus acontece no Mar da Galileia, no Lago de Genezaré. Porque os discípulos estavam tristes, desamparados, chateados, e eles se levantam, lamentando ainda a morte de Jesus, e dizem: eu não vou ficar aqui nesse momento de luto, eu vou pescar. Vou respirar um ar, sabe? E aí alguns discípulos disseram: eu também vou com você. E foi um grupo de discípulos para o lago preparar a sua pesca. E vinha caminhando na beira daquele lago Jesus, ressurreto. Aqueles pescadores ainda com dificuldade de pesca, parece que o cenário se repete. Uma voz vem da beira, eles não reconhecem a Jesus, mas a voz diz: joguem a rede do outro lado. E eles obedecem àquela voz. E quando aquela rede toca ao mar, novamente, uma grande pesca. A Bíblia Sagrada relata 153 grandes peixes. Aquele milagre, novamente, chega como um turbilhão no coração de Pedro, porque ele sabe do que se tratava. Ele de fato sabe, porque era um déjà vu. Eu já vivi essa cena outra vez, numa outra situação. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Ele recebe os peixes, os pães, e naquele momento Jesus com os discípulos promove uma grande ceia. Eles comem o pão, comem o peixe. Eles comem o pão, comem o peixe. E depois de comer e beber, Jesus se volta a Simão Pedro e ele faz as perguntas que nós lemos juntos em João 21, verso 15 até o verso 17. Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? No verso 17, pela terceira vez ele diz: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez. E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Eu queria finalizar essa conversa, essa reflexão, falando de amor, porque Jesus faz uma pergunta muito profunda aí, que parece simples.
Ele pergunta: você me ama? Mas o que é amor? E que tipo de amor Jesus está desejando receber de Pedro sobre essa pergunta? Porque a palavra em português, ela não representa a totalidade do sentido. A palavra amor, especialmente nesses tempos, ela tem se perdido em sua real compreensão. Porque, de fato, nesse sentido, a língua portuguesa ela é limitada. Por isso que, para expandir, né, os nossos horizontes, né, expandir a nossa consciência, a nossa percepção do que é amor, nós precisamos entender um pouquinho o significado do amor no grego antigo. E existem vários significados para a palavra amor no grego antigo. E o grego antigo é a linguagem que foi usada para escrever o Novo Testamento. Então, quando a palavra amor acontece, eu quero falar de 4 amores. C.S. Lewis tem um livro, que eu gosto, inclusive até deixo ele aqui, e recomendo, Os 4 Amores de C.S. Lewis. E aqui ele faz um retrato muito forte a respeito daquilo que eu vou só pincelar. Vou falar de 4 amores. O primeiro amor, Eros de Eros. Quem conhece já ouviu falar dessa expressão, o amor Eros. E o amor Eros é o amor romântico, o amor de natureza sexual, o amor erótico. O amor de Eros é intenso. O amor de Eros, ele é poderoso. O amor de Eros, ele é forte. E Salomão diz que ele é tão forte como a morte. Perigoso. O amor de Eros é o amor que cria falas como essa: ele matou por amor. Ela é minha e de mais ninguém. Ele é meu e de mais ninguém. Esse é o amor Eros. O amor possessivo. O amor perigoso. Revestido de sensualidade, revestido de um certo, né, erotismo, de uma sensualidade, de uma natureza sexual, se camufla de uma experiência extremamente perigosa para as relações e que precisa ser muito pensada e compreendida por nós. Por isso, Cânticos 8, verso 6, Salomão vai dizer que ele é forte como a morte. É o amor que toma para si, é o amor que mata. Tem um outro tipo de amor, que é o amor philos, de filia, ou filéu, no grego, né? E é esse amor expansivo, o amor que está nos relacionamentos familiares. O amor filéu, ele está desculpe. O amor filéu, ele está nos relacionamentos familiares e nos relacionamentos de amizade, que é muito próximo desse relacionamento de Pedro com Jesus. É o relacionamento de lealdade, de comprometimento. Pedro era um amigo filéu, entende? Ele estava nesse ambiente, nessa natureza de amizade. C.S. Lewis vai dizer que ele considera esse tipo de amizade uma amizade rara. E como é raro ter amigos fiéis, leais, comprometidos. Concordo com C.S. Lewis. Então, filos de filia ou de filéu é essa expressão do amor. Aí tem o amor estergo, né, no grego. Esse amor estergo é o amor de pai para filho, de pais para filhos, sabe? É um amor que ele é quase difícil de se explicar, né? Que é o que você sente
por aquilo, ele está no campo dos afetos, da relação afetiva. Ele acontece de pais com filhos, mas ele acontece também nas amizades. Por isso que muitas vezes, e a Bíblia também recita dizendo que há amigos que são mais chegados que irmãos. É no campo dos afetos que se dá a experiência do amor estérgo. E por último, o amor ágape, bem conhecido por nós cristãos, porque o amor ágape é esse amor que se doa, é esse amor também incondicional. Não importa a condição, eu lhe dou amor. Deus, olhando a terra, amou na sua condição. Amou de tal forma que entregou o seu Filho por salvação a nós que éramos pecadores. Estávamos perdidos no lamaçal do pecado e Jesus, o Deus Pai, o Espírito Santo, a divindade conspirou ao nosso favor, nos amando primeiro. Ela nos amou. E o amor ágape é essa melhor forma de nós entendermos o que Deus sente por toda a humanidade. O amor ágape. Esse amor, ele é revelado na vida e na morte de Jesus. Esse amor, ele é revelado na cruz do Calvário, na sua entrega. Esse amor também é revelado no ato da sua ressurreição, que é o que a gente está lendo, né? Na sua ressurreição, na volta de Cristo, na presença de Cristo. Após a sua morte, nós encontramos o seu amor. Então eu vou entender e quero pensar com vocês que Jesus estava perguntando para Pedro assim: Pedro, tu me ágape? E Pedro respondia: sim, Senhor, eu te filéu. E Jesus continua e diz: então pastorei as minhas ovelhas. Novamente Jesus volta para Pedro e diz: Pedro, tu me ágape? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te filéu. E Jesus diz: cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus volta-se para Pedro e diz: Pedro, tu me filéu? E Pedro, sincero, diz: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu não te ágape, eu te filéu. Tu sabes que eu te filéu. Tu sabes que eu quero de fato entregar a ti o meu comprometimento da minha vida, a minha lealdade, a minha fidelidade, numa profunda relação de amizade. Mas eu não consigo dar um salto para esse amor. E é difícil para todos nós estarmos nessa condição. Porque o amor ágape, ele é o amor que se entrega. É o amor que dá a vida. Que não mede esforços. E Pedro fala: me desculpe, Senhor, me perdoe, mas eu só te filéu. Eu não consigo nem perdoar o meu chefe. Eu não consigo nem parar de fumar. Não consigo largar dos meus vícios. Não consigo deixar de lado a pornografia. Eu não consigo organizar a minha agenda para estar numa reunião como essa, de celebração e ceia. Eu não consigo entender o meu filho. Não consigo conversar com o meu filho. Eu não consigo negar o dinheiro sujo. Eu não consigo parar de enganar as pessoas. Não consigo parar de mentir. Como é que eu vou morrer por ti?
Pedro está dizendo praticamente isso. Eu não consigo nem organizar meu guarda-roupa. Como é? Ou que pretensão terei em morrer por ti? Eu te filéu, eu não te ágape. Me ensina a te dar esse amor ágape. Esse amor que se entrega. Esse amor que se entrega em absoluto. Pedro estava num dos momentos mais constrangedores da sua vida, porque é uma conversa face a face com Jesus, né? Porque se já é constrangedora para nós, porque eu estou constrangido quando eu vejo uma conversa dessa, eu fico constrangido, porque eu me sinto meio como Pedro. Senhor, eu não consigo te dar tudo que eu gostaria. O máximo que eu faço é uma promessa. Na hora do vamos ver, eu caio que nem Pedro. Acho que estou com tudo, né? Mas não. Então, na alegria, na hora da festa, do tamo junto, na hora do milagre, aí é fácil dizer que ama Jesus. Nós queremos saber quando Jesus pergunta para a gente assim, olha, vire a outra face. Nessa hora que a gente vai saber se a gente ama Jesus ou não. Porque virar a outra face para o nosso inimigo é um exercício do ágape. Eu não consigo parar de gastar. Eu gasto mais e por isso que eu dou pouco. As minhas doações são pequenas porque eu gasto muito. Eu não consigo organizar as minhas contas. Eu não consigo cuidar da minha saúde. Não consigo ficar perto de uma pessoa em situação de rua. Eu não consigo sentar ao lado de alguém que está distante da minha classe social. Eu não consigo receber um gay na minha igreja. Eu não consigo abraçá-lo. Eu não consigo me relacionar com pessoas pretas, com vidas pretas. Nem quero me doar a compreender a sua história e as suas dores. Tudo isso está fora do campo do ágape. Por isso a nossa oração, meus irmãos, é dizer ao Senhor, Senhor, nos ensina a amar como o Senhor ama. Nos ensina a amar como o Senhor é. Nos ensina a ser amor como o Senhor é amor. Jesus diz para Pedro, quase que assim, que bom que você percebeu das suas limitações. Que bom, Pedro, que você percebeu que você é uma pessoa imperfeita. Que bom que você saiu desse lugar de achar que você é perfeito. É muito bom saber que você está nesse lugar de imperfeito, porque quando a pessoa se acha muito imperfeita, ela começa a criar esse campo moralista. Pessoas perfeitas moldam uma sociedade moralista, moldam uma sociedade iludida, moldam uma sociedade fascista. Pessoas que se acham perfeitas se colocam no lugar como se elas fossem merecedoras e os outros são só os outros, são restos, são lixos. Isso é muito perigoso, porque isso não é a prática da nossa espiritualidade, não deveria ser. Mas eu sei que até há discursos dentro das igrejas levantados com uma tradição de separação. Por isso, nós precisamos ressignificar o nosso olhar e o nosso saber a respeito do que é amor. O que é amor?
Não fique iludido a respeito. Não fique iludido ao seu respeito. E não se coloque num lugar achando que você é perfeito, mas se coloque no lugar de Isaías e de Pedro, que quando se encontra de Jesus, fala: agora sim eu estou percebendo que não tem nada de perfeito em mim. Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu preciso de muita mudança, eu preciso de muita transformação. Me ensina a chegar nesse lugar. O amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. O amor de Deus cria o que vale a pena ser amado. Palavras de Martinho Lutero. O amor de Deus não se destina a quem vale a pena. Ele cria o que vale a pena. Todos compreenderam? Everybody gotta learn sometime. Eu estava com essa música na cabeça ontem. Mude o seu coração e olhe ao seu redor. Mude o seu coração e olhe ao seu redor. Quando Pedro fala: Senhor, eu te filéu, eu não te ágape. Deus não olha para Pedro e fala: então vai embora, não quero você. Sabe o que ele fala? Pastorei as minhas ovelhas. Porque me parece que só há uma forma de nós nos encontrarmos com o amor ágape: quando nos dedicamos a cuidar de outras pessoas. Quando nos dedicamos a cuidar de outras vidas, de outras histórias, de outras experiências humanas. Um racista só vai deixar de ser racista quando ele enxergar a nossa dor e o nosso sofrimento. Um homofóbico só vai deixar de ser homofóbico quando ele deixar de compreender a dor e o sofrimento dessas pessoas. Nós só vamos compreender a fome se nós formos onde há fome. Nós só vamos nos compadecer, nós só vamos arregaçar as nossas mangas e fazer doações se nós compreendermos onde está o lugar do sofrimento e como é o sofrimento dessas pessoas. Porque eu sei que há muitas histórias aqui, presente, de pessoas que já passaram fome. Mas a gente esquece rápido. Nesse exato momento, há pessoas passando fome. E por isso que nós continuamos com as nossas atividades sociais, para atender essas pessoas. Há pessoas que não têm sabonete para tomar banho, sequer não tem água, sequer sabonete. Meus irmãos, falta de emprego, falta de dinheiro, falta de comida, falta de alimento, falta de água, falta de respeito, não condizem com a nossa espiritualidade e precisam ser transformadas, ressignificadas. Primeiro pedindo perdão e depois reconhecendo a sua limitação diante de Deus. Falando: Senhor, me esforçando eu te filéu. Me ensina o ágape. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Porque é nesse lugar que você vai encontrar Deus. Você vai encontrar o amor. Onde eu tive fome, onde eu tive frio, que eu encontre pessoas que possam me alimentar e me acolher. Que eu encontre um abraço, que eu encontre uma oração, que eu encontre um lugar que eu encontre um abraço, que eu encontre um lugar de acolhimento, que eu encontre afeto, respeito.
carinho, amor, o amor ágape. Que Deus nos abençoe. Eu acho que sabendo de todas essas coisas, a gente já está habilitado para ir para a mesa. Não porque você tem que estar santo para sentar na mesa. O apóstolo Paulo disse que basta você reconhecer a sacralidade do pão e a sacralidade do vinho. E é o que nós vamos fazer agora. Amém? Convido todos e todas a participar desse momento de comunhão com o Senhor. As nossas amigas e irmãs vão passar com o pão e o cálice. Eu peço para que você se sirva do pão e do cálice. Não coma do pão e do cálice até que todos se sirvam e até que nós possamos fazer isso de forma conjunta, tá bom? Amém. Dá para cantar um louvor aí, cara? Porque grande é o Senhor, né? E muito digno de louvor. A Sinira e a Raquel estão passando para servi-los. Esse é o cálice da nova aliança e esse é o corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós. Recebam o pão e o cálice. Não coma do pão, não beba do cálice até que todos se sirvam. Vamos louvar como uma forma de adoração ao Senhor, né? Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer,
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Diga, pois só tu és sobre toda a terra, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Exaltado seja, Senhor. Exaltamos a Ti, Jesus. Obrigado. Tu és digno, Senhor, de louvor para todo sempre, Jesus. Glória a Deus. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Vou ler novamente. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode pegar do pão. Olhe para esse pão, que deixa de ser uma substância natural e passa a ser o corpo de Cristo entregue por cada um de nós. Coma do pão. Coma em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças te damos, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Jesus, pelo teu sacrifício, pela sua entrega, pelo teu amor, ágape. Porque se outrora não éramos merecedores, foi o seu amor, ágape, que nos fez merecedores. E por isso agradecemos a ti, por essa oportunidade que nos dá, que é uma oportunidade de vida, e vida abundante, vida de qualidade, vida de Deus em nós. Somos gratos a ti, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Semelhantemente também, depois de cear, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice
é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, bebam em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão, beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o cálice da nova aliança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma aliança de vida para cada um de nós, uma aliança de amor em amor. É a partir deste brinde que nós celebramos a vida de Deus em nós. Um brinde à vida, um brinde ao amor ágape, ao amor de Deus em nós. Pode beber do cálice. Tu me amas, diz o Senhor. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Talvez não com o amor que o Senhor deseja, ainda, mas é o que eu quero. É o que nós, como igreja e comunidade, queremos. Ajuda-nos, Senhor, a amar com o teu amor. Transforma, Senhor, os corações. Renova, Senhor, as nossas consciências. Muda, Senhor, a nossa compreensão diante da maldade. E livra-nos, Senhor, de todas as intencionalidades do mal. Restaura, Senhor, os nossos caminhos. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Dá-nos sentido a viver. Porque é diante de Ti, da mesa da comunhão, que nós nos entregamos a Ti. Seja feita, Senhor, a Sua vontade em nós. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. E em particular, a oração que nós aprendemos contigo e queremos fazer agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de vós. Sejam abençoados. Tenham uma semana especial ao lado do Senhor. Que o Senhor revista a todos e todas de saúde, de graça e de esperança. Sejas tudo em nós. Seja, Senhor, o amor completo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você que está em casa, Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Não deixe também de fazer as suas contribuições. É uma forma de sustentar a casa e também as nossas assistências sociais, as nossas obras de assistência sociais. Preciso dizer que nós estamos num mês bem difícil financeiramente, então a contribuição financeira de todos é muito importante, não só para os que nos ouvem, mas aqui também. Qualquer participação e contribuição ela é muito importante porque é para manter essa casa aberta e também fazer com que as reservas atinjam famílias em estado de vulnerabilidade. Faça isso de coração, com amor, e porque Deus muito pode, né?
se de fato nós compreendemos essa mensagem que ouvimos hoje como uma ação de fé para o nosso cotidiano. Apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Que Deus nos abençoe e até domingo, se Deus quiser.